Então, gente, vamos dar sequência aí ao estudo de equilíbrio de corpo rígido em duas dimensões, certo? Onde nós também trabalharemos com as reações em suportes. E daí, ó, a gente tem esse exemplo, onde a gente tem essa haste em L, e daí no ponto B, essa haste ela é conectada por um cabo até o pino A, certo? São exercidos alguns esforços nessa haste, e a questão pede a tensão no cabo, nesse cabo AB, as reações em C e as reações em A. Inicialmente, a gente, para resolver esse problema, nós precisaríamos aí, né, dividi-lo e fazer o diagrama de corpo livre do cabo AB e da haste BCD, certo? Então, vamos ver aí como é que fica. Vou ter aqui meu cabo AB e minha haste BCD. Onde aqui eu tenho 240. E daí, gente, o que é que acontece? Nesse pino aqui C, ó, como a gente viu, o C ele é conectado aqui por um pino. E esse pino, ele gera dois esforços, né? Um em X e um em Y. Então, a gente pode botar aqui, ó, a gente vai ter uma reação CY e uma reação aqui, ó, CX. Ok? Aqui em cima também é um pino em B, ó, onde aqui é B. E daí, inicialmente, nós tenderíamos a pensar que, como é pino, nós também teremos duas forças aí nos dois eixos, um é BX e BY. Só que o fato de ser conectado por um cabo aqui irá simplificar bastante esse problema. Por quê? Porque nesses casos, o cabo ele pode ser identificado como um membro de duas forças. E qual é a vantagem de ser um membro de duas forças aí, né? É porque, como a gente sabe, as forças em um cabo, elas agem ao longo do seu comprimento, né? Então, eu terei aí, a meu favor, essa inclinação que o cabo sofre aqui, ó, com relação à horizontal. Então, o que seriam duas incógnitas, uma variável em x e uma em y, ela se torna apenas uma, que é a força. Porque o ângulo eu consigo visualizá-lo aqui, né, no meu desenho. Então, esse problema ele é bastante simplificado por esse fato. E daí você me pergunta, e esse outro membro aqui, ó, em L, ele pode ser considerado um membro de duas forças? Não pode. Por quê? Porque ele apresenta uma força no meio, certo? O problema não é o seu formato. Eu posso ter um membro de duas forças com formato em L. E uma vez que uma força agisse em um dos pinos, a outra força agiria sob a mesma linha de ação, com o mesmo módulo e sentido diferente. Qual é o grande problema aí? É porque, a partir do momento que eu tenho uma terceira força agindo, para membros de duas forças, obviamente, nós teremos que ter suporte com contatos
feito por pino e forças agindo apenas nas extremidades. Pelo fato de aqui ter esse pino que vai me dar uma reação no meio, esse membro ele não pode ser considerado um membro de duas forças. Então, por isso, nós precisamos realizar o diagrama de corpo livre dele aqui. Então, como foi dito, o primeiro passo a gente analisa aí, né, a força nesse cabo. Como a gente tem aqui, ó, que um dos catetos para esse triângulo é 0,18 e o outro é 0,4, a gente tem que θ é igual tangente a menos 1, ou arco tangente, de 0,18 dividido por 0,24. E aí a gente consegue encontrar o ângulo θ. E θ será igual a 36,87, certo? 36,87 graus. Então, olha, essa força em B aqui, certo? Uma vez que esse cabo está sofrendo tração, a força ela será oposta, certo? Que é a força exatamente da reação. Eu terei uma força aqui oposta, onde, quando eu decompor essa força em X, ela será F de AB vezes cosseno de θ, certo? E essa força em Y aqui, ela será F de AB vezes o seno de θ. E no caso eu identifiquei como 36,87. E daí, pessoal, a gente agora, né, pode fazer aqui somatório de forças e momentos com relação a esse meu corpo livre aqui, certo? E daí, qual seria o ponto mais conveniente aí para a gente fazer? Com certeza seria o ponto C. Por quê? Porque a gente conseguiria aí neutralizar duas componentes, Cx e Cy. Então, nós podemos fazer o somatório dos momentos em relação a C são iguais a zero. E daí, ó, nós temos essa força de 240, que me dá um momento negativo, e a posição é 0,4 metros. Então, eu terei que menos 240 vezes 0,4. Também tenho essa força de 240 que me gera um momento negativo. E ela está distante aqui, né, de 0,8. Então, menos 240 vezes 0,8. E por fim eu tenho essa componente, ó, F de AB cosseno de θ, que é 36,87 graus. Então, ó, aqui me gera um momento positivo, F de AB cosseno de 36,87 multiplicado pela distância, né? O vetor posição aqui que vale 0,18 vezes 0,18. Isso aqui é igual a 0. Ok? E daí, olha, a gente vai realizar esse cálculo para descobrir quem é F de AB. Vamos ver aí. Eu terei que F de AB será 240 vezes 0,4 mais 240 vezes 0,8 dá igual, dividido pelo cosseno de 36,87
dividido por 0,18 me dará 2 kN, certo? Então, a força, a tração aqui, F de AB, é 2.000 newtons. Então, a gente já descobriu aí, né, por meio do somatório dos momentos. E agora, para achar quem é Cx e quem é Cy? É bem fácil, né, pessoal? Basta aplicar as demais equações do equilíbrio, somatório das forças em x igual a 0. Então, olha, se vocês perceberem, em x, a gente só tem a componente Cx e a componente f de AB cosseno de θ. Então, ó, a componente f de AB cosseno de θ é negativo, então, ó, menos f de AB, que é 2.000, vezes o cosseno de θ, que é 36,87. Isso aqui mais Cx é igual a 0. E daí a gente descobre quem é Cx, a componente em x. Será 2.000 multiplicado pelo cosseno de 36,87. Isso dará 1.600 newton. E para descobrir quem é a componente em y, basta realizar o somatório das forças em y iguais a 0. E daí, olha, a gente vai ter em y, todas as forças estão atuando verticalmente para baixo, então será menos, então para equilibrar naturalmente Cy tem que ser positivo. Então nós teremos menos f de AB, que é 2.000, seno de θ, que no caso é 36,87, menos 240, menos 240, menos 480, mais Cy. Isso é igual a 0. Então, nós teremos aí, né, que a componente Cy, ela será igual a 2.000 vezes o seno de 36,87 mais 480. Isso dará 1.680 newtons. Esse é o valor da componente Cy. E daí, pessoal, a gente praticamente aí já descobriu tudo, ok? Porque a gente já tem a força F de AB, ó, que ele pede a tensão no cabo. F de AB é 2.000 newtons. A gente já tem a reação em Cx e Cy. E aí, para achar a componente em x e em y no cabo é bastante fácil. O ângulo aqui é θ, que é 36,87. E a gente tem a tração aqui, ó. Como o cabo está em tração, a força que vai ser exercida no pino, ela apresenta o sentido contrário, certo? Para que o equilíbrio aqui, para que permaneça em equilíbrio. Então, a gente vai ter, né, que a força aqui no meu pino A, ela terá o sentido descrito aqui, onde F de AX, a componente em X, deixa eu colocar aqui, a componente em X, F de AX, é igual a F de AB cosseno do ângulo. Então, nós teremos F de AB, que é 2.000, vezes o cosseno de 36,87,
Isso me dá 1.600 newtons. E aí a componente em Y, F de AY, será igual aos 2.000 vezes o seno do ângulo. Que dá igual a 1.200 newtons. Então, com isso, a gente finaliza a resolução do problema, descobrindo a tensão, as reações em C e em A. Aí para esse outro exemplo de equilíbrio de corpo rígido em duas dimensões, certo? Onde a gente tem aqui uma barra e nesse ponto C é posto um cabo com uma polia e um peso aqui nesse ponto B. E aqui, essa haste, ela é suportada por esse suporte de pino A. E daí, veja bem, vamos aos dados da questão. O peso da barra é 300 newton, ou seja, o problema considera que essa barra ela é uniforme e pesa 300 newtons. O valor desse peso aqui, W, ele corresponde a 500 newtons. E o que é que o problema quer saber? A tensão no cabo e as reações no suporte A. Então, daí, para a gente resolver essa questão, naturalmente, vamos desenhar o diagrama de corpo livre aqui, Fazer aqui o diagrama de corpo livre para esta haste. E daí, olha, como a gente sabe, o contato de pino, ele terá duas reações aqui. Nós teremos aqui em A reação AX e aqui uma reação AY, ok? Além dessas reações, nós temos aqui, no ponto B, está esse peso aqui suportado, certo? Então, olha, o ponto B está a 40 centímetros de A. Então, vamos lá. Só que o que é importante a gente observar, gente? Além do peso aqui, nós temos que o cabo está resistindo a esse peso nesse ponto B. Então, o que a gente tem aqui é que a força normal, ou seja, a força de contato no ponto B, ela não é puramente o peso, ela é a força resultante entre a subtração do peso pela tração do cabo, ok? Porque se nós fizermos o diagrama de corpo livre para esse bloco aqui, nós teremos para cima a força de tração e para baixo o peso de W. Eu vou colocar W aqui. Então, a força que age exatamente nesse ponto será essa diferença, Então, para que nós não façamos um outro diagrama de corpo livre apenas do bloco, nós podemos colocar simplesmente aqui, para baixo eu terei o peso e para cima eu terei a força de tração. Vou colocar aqui com outra cor. E para cima aqui, a força de tração. E como a gente sabe, a força de tração ao longo de um cabo, ela permanece constante. Então, se aqui é T, aqui também será. Se aqui é T, aqui também será T. Então, eu terei outra força aqui, exatamente igual à tração no cabo. E essa força está agindo no meu ponto C.
que dista 20 centímetros de B. Porém, gente, além disso, o problema informa que o peso da barra é 300 newtons. Olha, se essa barra é uniforme e o peso dela é 300, então a posição desse peso é exatamente no centro de gravidade dessa barra, que é no meio da barra, né? Então, olha, a posição, né, o peso, deixa eu colocar aqui, teremos o peso da barra aqui, ó. Que é igual a 300 newtons. Como essa barra tem 60 centímetros, o peso ficará a 30 centímetros de ar. E agora está bem fácil da gente resolver, né? Faltou eu especificar que o peso aqui que está agindo é de 500 newtons. Então, simplesmente, nós podemos, por exemplo, iniciar calculando o somatório dos momentos com relação a A igual a zero, certo? Então, aí nós teremos aí, né, somatório de momentos com relação a A são iguais a zero. Nesse sentido, né, nós temos a força de 300 newton, que é o peso da barra, que vai me dar um momento negativo, distante de 30 centímetros. Então, eu terei, olha, menos 300 vezes 30 centímetros, que dá 0,3 metros. Aí, agora, eu terei 500 newtons aqui, distante de 40 centímetros, também me dando um sentido de giro negativo. Menos 500 vezes 0,4 metros. Aí agora eu tenho a tração no cabo aqui me dando um momento positivo, mais 0,4 T. E por fim aqui eu tenho essa outra tração também me dando um momento positivo, mais 0,6 T. Ok? E daí nós podemos calcular a tração no cabo aí, ó. Isso aqui igual a zero, naturalmente. E daí nós teremos 0,3 vezes 300 mais 0,4 vezes 500. E daí, né, isso vai me dar 290, 0,4 mais 0,6 dá exatamente 1. Então, a tração aqui, né, ela é igual a 290 newton vezes metro. Ok? E daí, gente, com o valor da tração, fica bem fácil aí a gente calcular as componentes da reação em X e em Y. A gente vê, se a gente fizer somatório das forças em X igual a zero, não tem nenhuma força em X, então a X será já igual a zero. E daí o somatório das forças em Y igual a zero, nós teremos AY mais 2T, ó, que dá 2 vezes 290, menos 300, menos 500. Isso daqui é igual a zero. E daí a gente consegue calcular a reação no pino AY. Vamos ver aí. Isso irá me dar 220 newtons positivo para AY.
mais 220 newtons. Então a gente conseguiu aí, né, calcular a tensão no cabo e as reações em AX e em AY para esse exemplo.